das investigações. Os Correios tiveram prejuízo de 8 bilhões e meio de reais no ano passado, mais do que o triplo do que foi registrado em 2024, após uma queda na receita total. O resultado foi divulgado durante entrevista coletiva em que o presidente da empresa, Emmanuel Rondon, mostrou os resultados do plano de reestruturação da estatal e minimizou a adesão abaixo da meta ao programa de desligamento voluntário. O plano de reestruturação dos Correios foi anunciado no fim de 2025 como uma contrapartida para o empréstimo contraído de 12 bilhões de reais. Quem acabou concedendo foram os 5 principais bancos do país, com o objetivo de salvar as contas da empresa. Em caso de inadimplência da estatal, a União, que dá garantia ao empréstimo, vai arcar com os pagamentos. Ou seja, Bruno Musa, se o governo federal acaba oferecendo a garantia, se não houver o pagamento dos empréstimos, quem é que vai pagar, Bruno Musa? Conta para a nossa audiência. Bem-vindo, Caniato. Prepare o bolso mais uma vez. Você, eu, todos nós, e especialmente pesa muito mais proporcionalmente no bolso daqueles mais pobres, justamente aqueles que o governo diz há 2 décadas, e há quem caia na mesma ladainha, que está lá para ajudá-los. Veja só, eu peguei aqui e tomei essa liberdade de puxar os últimos anos. 2020, lucro de 1,5 bi. 2021, lucro de 3,7 bilhões. 2022, prejuízo de 768 milhões. 2023, prejuízo de 600 milhões. 2024, prejuízo de 2,6 bilhões. 2025, prejuízo de 8 bilhões e meio. Ou seja, o que nós estamos vendo é, mais uma vez, uma empresa pública sendo utilizada como máquina de propaganda partidária. E aqui não significa fazer propaganda ao modo convencional. Não, é o sequestro de um orçamento direcionado para empresas públicas para que eles possam usá-lo à sua maneira de manutenção do poder. Não é à toa que chegamos a ouvir agora a criação de uma estatal de inteligência artificial. Veja, segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a produtividade média do trabalhador brasileiro são $21 por hora, 21,2. Nesse mesmo estudo, alguém aqui ousaria dizer qual é a produtividade do trabalhador de Cuba, segundo a Organização Internacional do Trabalho? $22,5. A produtividade média do cubano é maior do que a produtividade média do brasileiro. E a gente quer ter uma empresa estatal de inteligência artificial. Salva de palmas para quem vai fazer essa gestão. Isso significa que é mais orçamento direcionado para uma empresa estatal, se ela viesse a ser criada, para direcionar para aquela propaganda partidária de manutenção de um projeto de poder. Não é à toa que nos últimos 20 anos o governo do PT vem a público e fala que empresa estatal ela serve, abre aspas para quem está nos ouvindo pelo rádio, aos interesses da nação. Quais são esses interesses? Os interesses dos burocratas que comandam a máquina pública. Porque quando uma estatal dá prejuízo, o que acontece é que o dinheiro do pagador de imposto, ou seja, o dinheiro que está com a União, com o governo central, é usado para tapar o buraco desse rombo. E quando você tem rombos cada vez maiores, significa mais dinheiro do pagador de imposto usado para matar, ou melhor, para tampar prejuízos bilionários. Mais impressão de dinheiro, mais oferta de moeda, mais moeda desvalorizada, mais deterioração do poder de compra da população, que cada vez mais sofre para fechar as contas no final do mês, uma vez que houve um fomento, e ainda há, deliberado, aberto, para que o brasileiro se endivide para consumir. Brasileiro consumindo, governo se endividando, os dois puxam o PIB para cima. Os números saem bonitos no jornal, mas a vida do brasileiro cada vez mais deteriorada. Está todos os dias aqui com a gente, né, compartilhando suas análises, suas reflexões, mas o Bruno tem muita experiência no mercado financeiro, trabalha há muitos anos com isso, né, Bruno? Queria que você, inclusive, compartilhasse algumas informações e desse um recado super importante para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan. Você vai participar de um evento digital chamado Virada Financeira, é isso? Queria que você compartilhasse com o nosso público. Isso, veja, obrigado. É super prazer fazer isso junto com a Jovem Pan.
A gente está vivendo um momento complicado, mas nesses momentos complicados realmente aparecem oportunidades. A gente vem falando há mais de um ano aqui que havia oportunidade, por exemplo, na Bolsa Brasileira. Mas a curva de juros, ou seja, mercado de renda fixa, ele ainda não trouxe esse fluxo de capital estrangeiro que a gente está vendo de mais de 65 bilhões que entrou na Bolsa no Brasil nesse ano. Quando sai no jornal, a notícia já está velha. Então, justamente isso, essa virada financeira é trazermos luz àqueles que jamais investiram, não conhecem o mercado e entender o ciclo econômico, Caniato, para que a gente consiga antecipar esse movimento e não esperar a próxima crise para dizer, na próxima eu vou atuar. Então, será no dia 9 de maio, eu vou serão das 8 da manhã às 3 da tarde, ao vivo pelo Zoom, para falarmos, tirarmos dúvida. Portanto, serão 5 horas, R$47. Se inscreva, o QR Code está aqui na tela, para que a gente possa debater a respeito disso e não esperemos cada vez mais ações de governo para diminuir seu endividamento, para fomentar que você se endivide para depois criar planos para você se desendividar, liberar o seu FGTS para você tomar empréstimo, porque tudo isso favorece ao governo. E lembre-se, quando você deve, você precisa obedecer ao Estado, porque ele acaba mandando em todos nós. Então, nos livrarmos da garra dele para entendermos esses ciclos e aproveitarmos as oportunidades que aparecem em crises. Eu vejo números que estão, inclusive, em taxas maiores, pagando mais taxas do que estava no auge do governo da Dilma. Então, dia 9 de maio, o QR Code está aí na tela, serão 5 horas ao vivo, ou então pelo link newcursos.com.br. Vamos lá e nos encontramos no sábado. É isso, todos atentos. Deixa eu chamar agora o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, queria pedir a sua reflexão, sua análise sobre essa situação que envolve os Correios. Tantas vezes, né, nós analisamos as tentativas dos Correios de tentarem melhorar essa caminhada, mas nessa atual gestão, nessa atual administração, parece que nem aquilo que eles acabam projetando para dar certo dá. Uma das informações que foram compartilhadas na entrevista coletiva foi a baixa adesão para o programa de demissão voluntária. Eles esperavam que esse programa teria adesão de 10 mil colaboradores, só 3 mil apareceram. Os demais querem continuar empregados nos Correios. Por quê? Porque é estatal, cabide de emprego, estabilidade do emprego, esse é o ponto. O Brasil tem que vender todas as estatais, absolutamente todas. Não tem que ter nenhuma estatal, tem que vender Correio, Banco do Brasil, Petrobras, tem que vender tudo. É um negócio inacreditável. Nós estamos gastando só com um Correio mais de 20 bilhões de reais do prejuízo, gente. Esse dinheiro que devia estar indo para segurança pública, para saúde, para educação, está indo pagar rombo de uma estatal pessimamente administrada, que é cabide de emprego, que já deu lucro no passado, quando pelo menos o governo passado colocou gente competente para administrar essa empresa. É uma coisa inacreditável. Como é que a gente vai justificar? Só tem um bolso no Brasil. Esse bolso é o nosso bolso. Nós que pagamos impostos. Então é desse bolso que sai todo o dinheiro, não cai do céu. Você vai pagar rombo do Correio? Você está deixando de fazer outros investimentos em coisas muito mais importantes para a população. Então, assim, não tem explicação a não ser esse enorme cabide de emprego para acomodar a companheirada que não consegue emprego na iniciativa privada porque são incompetentes e aí precisam se encostar em alguma estatal para conseguir um bom salário, cargo e viver às custas do nosso dinheiro. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota também. A gente sempre, quando trata de questões que envolvem estatais, o Mota faz a sua análise, o seu comentário, mas ao final ele sempre destaca que o mais importante seria privatizar tudo, né? E os Correios estão dando muitas oportunidades para que os governantes avancem com o processo de privatização. Mas parece que tem muita gente que tem interesse em manter os Correios, e do jeito que estão, né? Deixa eu resumir essa questão dos Correios numa só frase, Caniato. Privatiza já. E o que significa privatizar? Significa vender os Correios pelo melhor preço possível. Agora, minha aposta é que isso não vai acontecer nunca, por 3 razões principais. A primeira
é que os Correios dão emprego e contrato para os amigos do Estado. A segunda razão é a ideologia socialista, que acredita que tudo tem que estar nas mãos do Estado. A terceira é a mais dura de admitir. A terceira razão pela qual essa privatização não vai acontecer é que a coragem necessária para fazer uma privatização como essa anda muito rara na política brasileira. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque, Beraldo, quando os Correios registram um prejuízo na casa de 8 bilhões e meio, é preciso considerar que esse valor saiu dos cofres do governo, né? É dinheiro do contribuinte. E aí muita gente fala, poxa, tal área poderia estar melhor. Aí a gente acompanha a notícia que fala do rombo dos Correios, né? Dinheiro foi injetado porque queriam que em algum momento os Correios operassem no azul? Possivelmente não. Foi má gestão? Foi incompetência? Foi uma gestão deliberadamente para dar prejuízo? Qual é a análise que a gente tem que fazer sobre o gestor da empresa, o gestor da estatal, que administra ela por 2, 3, 4 anos e depois ela opera todos os anos no vermelho e aí ele sai depois e fecha um contrato com uma empresa privada? Essa figura não deveria receber algum tipo de punição, Beraldo? Caniato, a única forma de um gestor de uma empresa que dá esse volume de prejuízo de forma repetida e ele sai dali e vai para uma empresa privada ter um bom emprego, ganhar dinheiro, é se, ao gerir a empresa deficitária, ele fez alguma picaretagem. Porque se ele, na condição de gestor, não conseguiu apresentar um avanço, não conseguiu dar resultado com a empresa, ele é um incompetente. Só que no caso dos Correios é mais grave, porque o problema não é só o gestor. Aliás, não tem qualificação ali nos indicados pelo atual governo para os Correios, para ser o presidente dos Correios, não há qualificação técnica que justifique a posição. Só que, como é uma estatal que perdeu o bonde da história, perdeu o bonde da tecnologia, perdeu a transformação da sociedade e foi se mantendo uma empresa cada vez mais atrasada e ineficiente, sem aproveitar as enormes oportunidades que poderia ter aproveitado. Nesse atual governo, os Correios foram dando prejuízo e virou um tema já desde o início. O governo sabia que tinha ali um desafio. E a gente, como sociedade, como aqueles que pagam a conta, nós deveríamos nos perguntar qual é o projeto para os Correios. Esse presidente que está lá, acho que foi substituído, né, no meio do caminho, o que ele está buscando? O que ele vai executar? Quem está ali no conselho da empresa que aprovou, que tomou ou não tomou medidas para que o presidente e o corpo diretivo da companhia andassem dentro daquilo que estava combinado? O que foi combinado foi para o bem da companhia ou foi combinado para agradar, para dar espaço, para dar dinheiro para os amigos do governo? Porque uma empresa nessas condições e continua financiando show disso, show daquilo, evento do não sei o quê, é óbvio que há má-fé, óbvio que há sem-vergonhice, óbvio que há safadeza. Portanto, Caniato, Correios precisa, em primeiro lugar, passar por uma investigação profunda para entender o que é que está acontecendo ali dentro. Lembrando que os aposentados dos Correios, aqueles que são pensionistas do Postales, até hoje pagam uma gigantesca conta do rombo que houve nas suas aposentadorias, dinheiro que foi distribuído para projetos absurdos, dinheiro que foi simplesmente roubado e que agora os aposentados, os pensionistas, têm que cobrir esse rombo. Quem foi responsabilizado? Ninguém. Estão tocando as suas vidas aí como se nada tivesse acontecido. Portanto, os Correios, como uma empresa estatal, tem que acabar urgentemente. Não há nada que é feito ali que não possa ser melhor executado
pela iniciativa privada, por outro tipo de estrutura. E o que temos ali, e que é demonstrado de forma repetitiva, é um antro de corrupção, de roubo, para acomodar, para gastar dinheiro público, para acomodar pessoas inúteis, mas que simplesmente têm o mérito de serem amigos daqueles que estão no poder. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque tem um outro aspecto, né, Bruno? Quando a gente noticia um prejuízo em uma empresa estatal, né, parece distante do cidadão, do trabalhador. Poxa, você viu o que aconteceu nos Correios ou naquela outra empresa? Agora, é preciso entender que um prejuízo de 8 bilhões e meio, em alguma medida, prejudica também a vida daquele cidadão. A gente consegue medir qual é o prejuízo para o trabalhador, quando a gente fala que a gestão federal acaba injetando bilhões e bilhões, ano após ano, em 4 anos de mandato, por exemplo, para tentar salvar a empresa. Vamos um dia operar no azul. Daí, anos se passam, muitos anos, e aí chegam a monta de, 10 bilhões de reais que foram investidos numa empresa e nada deu certo. Bom, saiu dinheiro de um lugar e foi para outro, né? Sem dúvida, esse é um dos temas que eu vou explicar detalhadamente lá, como eu te falei no sábado. Porque o que acontece, Caniato? Vamos tentar trazer exemplos reais e sair do abstrato. Eu acho que uma das grandes pautas e responsabilidades nossa é isso, tirarmos aquele nível de dificuldade de ver aquilo como afeta a vida do brasileiro médio. Então vamos lá. Na época da Dilma, por exemplo, que houve congelamento de preços de eletricidade e de combustíveis, a Petrobras passou a ser a empresa mais endividada do planeta Terra, isso em números. O que aconteceu com aquilo? Tantas distribuidoras, geradoras de eletricidade que vendiam a eletricidade abaixo do preço de custo para conter a inflação artificialmente, tanto como a Petrobras, que vendia os combustíveis abaixo do preço, porque houve aquele tabelamento de preços, significa que você consome o caixa da empresa. Ora, se eu tenho que vender algo por 5 e o meu custo dela é de 10, eu estou perdendo 5. Quem banca esses 5? O caixa da empresa. Qual é o caixa da empresa das estatais e principalmente quando o caixa acaba? É o dinheiro do governo federal. Mas não existe nada como dinheiro do governo federal. É o seu dinheiro do pagador de imposto. Então você terá que pagar mais impostos, ou seja, tira dinheiro da mão da população para mandar para o governo federal para ele cobrir o rombo das empresas estatais. Outro ponto importante é que quando você se endivida, ou seja, o governo se endivida para conseguir captar mais dinheiro, porque ou ele sobe imposto ou ele se endivida, ele emite dívida para que ele tenha dinheiro para cobrir esse rombo. No caso desse governo, ele faz os dois. Tanto é que está em níveis recordes do endividamento, ultrapassou 10 trilhões de reais, e ao mesmo tempo a gente tem um nível recorde de impostos, que arrecadamos já mais de 3 trilhões de reais. Quando você emite mais dívida, significa que você se torna mais endividado. O FMI falou que a gente vai ter um nível de dívida sobre o PIB de 100% esse ano. A média dos países emergentes está algo como 60%, 70%. Você aumenta a quantidade de moeda, de real, papel, disponível no mercado. Papel ou meio eletrônico, claro. Quando você tem uma oferta de dinheiro, só que a demanda por ela não aumenta, e por que não aumenta a demanda pela moeda? Porque você tem alguém endividado. Você não quer mais daquela moeda porque você está endividado. Você poupa em outra moeda ou em outro tipo de investimento. Maior oferta, menor demanda, significa que a moeda perde valor. Moeda sem valor, mais inflação. Então veja pelos dois lados. Te aumentam impostos e tiram o poder de compra da tua moeda. Então quando sai na manchete prejuízo dos Correios, prejuízo de uma distribuidora estatal de energia, prejuízo da Petrobras, prejuízo do Banco do Brasil, enfim, tudo que a gente já sabe ou aconteceu no Brasil recente, é o seu dinheiro através dos impostos e da inflação que está financiando esse rombo. E isso chega no brasileiro médio, no dia a dia, principalmente daquele brasileiro que não tem poupança. É ele quem paga a conta de toda essa irresponsabilidade que a gente vê com as empresas estatais. Pois é, chamar o Luiz Felipe Dávila, há muitos aspectos que envolvem a situação dos Correios, a maneira como a atual administração trata, né, e administra e acaba conduzindo os negócios nas empresas estatais, porque há linhas e linhas, né? Quando um governo acaba assumindo o poder,
Há aquele gestor que entende que é preciso diminuir o tamanho do Estado. E aí abre processo para vender as companhias ou diminuir, enxugar muito o quadro, por exemplo, de servidores. Dávila, você já manifestou por diversas vezes que entende que é preciso vender, né, privatizar algumas estatais. Tem alguns analistas ou alguns políticos que sugerem que algumas empresas pontuais, estratégicas, devem permanecer com o Estado. Você entende que sim, algumas precisam ficar sob as asas do governo federal e outras poderiam ser vendidas? Ou você entende que nenhuma deveria ficar sob gestão do governo federal? Nenhuma, eu não entendo por quê. Porque, por exemplo, temos empresa de correio. Por que correio tem que ser estatal? Por que tem que ter banco estatal? Por que tem que ter indústria de chip de boi estatal? Por que tem que ter uma empresa de comunicação estatal, EBC, Voz do Brasil? Quem é que escuta uma excrescência dessa? É um negócio inacreditável. E Caniato, não é só ter a empresa, é quanto essa empresa custa. Custa para nós, como bem lembrou o Musa, custa para nós que pagamos impostos. Isso não é de graça, o dinheiro não cai do céu. Isso tem que ter emprego, 13º, benefício, um monte de gente. É um negócio inacreditável como a gente desperdiça dinheiro. Olha aí as estradas, tudo esburacadas, as estradas, um desastre, as estados federais. Olha aí a questão da saúde, fila para fazer cirurgia, questão da segurança, dos presídios superlotados. Tanta coisa para a gente gastar dinheiro melhor, investir. E nós vamos ficar gastando com empresa estatal. O Brasil tem mais de 500 estatais, é um absurdo, federais, fora as estaduais. É um negócio inacreditável. Não tem justificativa para um país que está passando por esse aperto, e esse aperto financeiro, que o que acontece? Aumenta o endividamento do país. Aumentou o endividamento do país, aumenta a taxa de juro. Aumenta a taxa de juro, aumenta o número de brasileiros que estão enforcados com dívidas que não conseguem pagar. É isso que explica esse dinheiro mal gasto com o estatal. Isso está fazendo lá na ponta, como bem disse o Musa, que todos nós paguemos muito mais caro pelo crédito para ficar sustentando o rombo de estatal, o rombo do governo. É inacreditável. Não tem explicação a não ser ideológica e, evidentemente, fisiológica. Precisamos estatais para empregar a companheirada que nos ajuda nas campanhas políticas.